Não somos deuses mágicos, não queremos ser reconhecidos. Tudo o que desejamos é levar o mundo para um lugar melhor. Se atender nossas condições, nós salvaremos o maior pecador, mas se não conseguir atendê-las, exterminaremos até mesmo o maior inocente. HT Trismegisto. Fala galera, voltei! E agora com um vídeo mais diferenciado para o público de Toaru. Isso pois diferente do comum, esse vídeo vai conter muitos spoilers, e é mais focado para o público que está no atual da Light Novel. Claro, se vocês foram daqueles que não ligam de receber spoiler, ou sabe que vai esquecer desses spoilers até chegar nesse ponto, então tudo bem, pode ficar no vídeo. E se você for do time que está no atual da Light Novel, ou então caiu de paraquedas aqui no canal, já deixa seu like, se inscreve no canal, senta aí, pega seu cafezinho e bora que o vídeo novo tá começando. Já faz muito tempo mesmo que eu não trago nada sobre o atual da Light Novel. Muito porque eu não tava gostando de trazer spoilers gratuito para o pessoal, sendo que eles nem estavam entendendo muito bem o que tava rolando. Também porque não tinha saído nada tão bombástico quanto agora. E também porque eu estava focado em resumir os volumes da Light Novel. E depois que resumisse, aí sim eu poderia trazer os vídeos de boa. Porque só tomaria spoiler quem quisesse, já que teria toda a história resumida. Mas dessa vez eu não consegui me segurar. Eu precisava trazer esse vídeo urgentemente. Porque finalmente, depois de muito tempo me deixando na vontade, o volume 7 saiu. Na época que ele lançou, eu tava tão animado que lancei até um short aí no canal. E assim como as minhas expectativas diziam, o volume foi incrível. Sério, ele vai entrar entre os meus favoritos da obra. Obrigado, Kamachi. Você é um gênio. Ou um robô. Isso explicaria muita coisa. Seja como for, finalmente e oficialmente, a Cabala dos Construtores se tornou o foco central da obra. Uma organização extremamente poderosa, complexa e com personagens extremamente carismáticos e interessantes. E assim como a Gremlin foi desenvolvida em New Testament, a Cabala dos Construtores de Pontes havia sido desenvolvida de forma muito semelhante em Gênesis, aparecendo desde o primeiro volume, na verdade antes mesmo disso, já que a Ana já havia aparecido até mesmo em New Testament, só que sendo colocados de pouquinho em pouquinho, sem revelar muitas coisas, deixando mais as pessoas fazendo teorias, ficando com várias dúvidas sem respostas na cabeça, até que finalmente em Gênesis 6 eles começaram a agir. E agora em Gênesis 7, eles foram formalmente apresentados, explicados e muitos sobre seus mistérios foram respondidos. Sério, como eu estava com saudade de algo assim. Eu estava gostando até de como Gênesis estava indo, desenvolvendo mais as mudanças da nova cidade academia e mostrando como o mundo estava atualmente. Mas que a verdade seja dita, enquanto estava rolando esses capítulos focados na cidade academia, em um canto fundo do meu coração eu estava gritando, desejando, por favor, traz a organização mágica de volta. E pra minha alegria, eles finalmente apareceram. Foram mais incríveis do que eu esperava, na verdade. E o Kamachi ainda conseguiu fazer tudo se encaixar de uma forma que pareceu que eles sempre estiveram lá, você só não viu, conectando isso com várias frases jogadas durante a obra. Desde os chefes secretos e os anjos guardiões que estavam sendo desenvolvidos com Aiwas há muito tempo atrás mesmo, como essa da Ana de ter tomado Aiwas para si, que havia acontecido no final de New Testament. Mas antes de falar sobre isso e explicar esses pontos, é melhor começarmos de uma vez a explicar quem são eles, para que as pessoas que caíram aqui de paraquedas ou não estão no atual não fiquem muito perdidas. The Bridge Builders Cabal, ou a Cabala dos Construtores de Ponte, é um grupo mágico e misterioso de magos poderosos que agem sob o comando de Alice Another Bible. E se você está pensando, essa Alice é uma referência à Alice dos Países das Maravilhas? Sim, você está certo. É bem mais que uma referência na verdade. Em Toaru estamos atualmente explorando outro lado da mitologia de Alice no País das Maravilhas. Assim como em New Testament, o foco era estudar a mitologia nórdica, agora vamos explorar ainda mais a mitologia por trás de Alice e o País das Maravilhas. O último volume, ou seja, o volume 7, esse que vai entrar na minha lista de favoritos, estava cheio, recheado com vários easter eggs e referências a Alice no País das Maravilhas. Mas ainda assim, não entenda errado, não é como se essa organização fosse como a Gremlin e todos os membros tivessem que ter alguma referência ou alguma ligação com a própria mitologia de Alice nos Países das Maravilhas. Embora a própria Alice faça, cada um dos outros membros é bem diferenciado, bem único e possui toda uma história própria sobre si, seus poderes e sobre sua mitologia. A grande característica fundamental que todos os membros da Cabala possuem em comum é que todos os membros da Cabala Mágica são magos conhecidos como transcendentes, uma classificação de magos extremamente misteriosa, mas que todos os membros possuíam em comum. Os magos dessa classe transcendente são tão absurdamente poderosos que foi descrito que cada membro sozinho era forte o suficiente para rivalizar com todo o lado
mágico, ou seja, apenas um transcendente sozinho já era forte o suficiente para lutar contra todo o lado mágico da obra de Toaru. Absurdo o suficiente para você? Na nova cidade academia, eles foram vistos como problemas tanto para o lado científico, que agora estava sob comando de Accelerator, como pelo lado mágico, que agora estava sob comando de Dion. Ambos achavam eles extremamente complicados de se lidar, não só pelo seu poder destrutivo, como também seu poder político, seu jeito misterioso de agir, e também com a total falta de informações que eles possuíam sobre os transcendentes. Sim, nem mesmo o lado mágico tinha qualquer informação útil sobre eles. De acordo com eles, isso se deve muito ao fato deles mesmos não buscarem reconhecimento. Ou, nas palavras do HT Trismegisto, eles não querem, como os deuses mágicos, serem reconhecidos ou louvados, e estarem presentes na história como deuses ou seres importantes em religiões. Em maioria, tudo o que eles desejam era continuar em volta de Alice para conseguir alcançar seus desejos, enquanto atendiam às vontades de Alice e viviam no lado oculto do mundo. Mas a coisa acabou ficando fora de controle quando a nova integrante do grupo, Anna Sprengel, atiçou a curiosidade de Alice, fazendo com que ela ficasse interessada em Kamijou Toma e enviando a garota para a cidade academia e iniciando até mesmo uma guerra civil interna dentro da organização. Mas para entender o porquê disso e o porquê eles vão impactar tanto na obra a partir de agora, antes é necessário entender quem é Alice. Alice, essa pequena e fofa garotinha, é exatamente o que a aparência demonstra, diferente da própria Anna, que parece ser uma garotinha, mas na verdade já sabemos que ela é bem mais madura que isso. Alice literalmente é uma garota de 10 a 12 anos ou até 8. Não fica bem claro qual seria a sua idade real, mas sim, de acordo com sua personalidade e tudo que foi mostrado até agora, ela literalmente é apenas uma criança. E isso por si só já é um grande problema, pois imagine uma criança com o poder de Deus. Na verdade, o maior poder de toda a obra de Toaru até o momento. Sim, uma criança. Uma criança com o comportamento de uma criança, uma personalidade de uma criança, ou seja, às vezes mimada, às vezes fofa, às vezes manhosa, com uma imaginação incrivelmente infantil e bastante influenciável. Pois é, você já deve imaginar que isso não iria dar muito certo. Eu já não confiaria em pessoas normais com muito poder. Imagina uma criança. O poder de Alice é deveras complicado de explicar. Basicamente, ela está vendo toda a obra de Toaru como se fosse uma ficção, como se fosse um livro. E com sua imaginação, ela pode escrever como a obra vai se dirigir, como se ela estivesse mudando o mundo de acordo com sua imaginação. E isso varia bastante, como simplesmente criar um pato gigante, vivo e consciente, mudar a personalidade das pessoas, lançar uma simples pedra da Terra para o fim do universo, modificar toda a cidade academia para poder criar uma história de aventura onde ela e Toma iriam ter toda uma jornada lutando contra o lado sombrio da cidade academia por diversão e várias outras coisas, como simplesmente congelar o tempo, criar coisas do nada, apagar coisas e tudo mais que sua imaginação desejar. É sério, isso é poder demais para uma criança. Ela é tão forte que até mesmo os transcendentes que atualmente são o auge do poder mágico têm que agir com muito cuidado em volta dela. O próprio Toma, que observou o jeito que eles agiam em volta dela, percebeu que cada movimento deles parecia muito com um jogo de xadrez. A HT Trismegisto parecia agir de uma forma que realizaria qualquer desejo de Alice, independente de quão absurdo fosse. Qualquer coisa que ela desejasse, ele faria. Desde simplesmente acompanhar ela em um passeio pelo jardim, como criar uma abertura no tempo e espaço e trazer gelo para seu copo de chá. Outros transcendentes, como a boa velha Mary, abordava Alice de uma forma diferente. Ela já agia como se fosse a mãe de Alice, a servindo comidas gostosas, brincando com ela como se fosse sua verdadeira mãe, e assim manipulando ela com pequenas sugestões, dizendo coisas como é assim que uma boa garota deve agir. Mas claro, embora eu diga que eles tentam fazer com que ela haja do jeito que eles querem, a verdade é que isso é impossível. Eles mesmos sabem disso. E entre si até costumam chamar a Alice de verdadeira tirana, pois independente do que eles digam, a garota sempre agirá da forma que ela deseja. Até porque é uma criança. A própria Sukubo, que acabou se revelando como uma verdadeira gamer viciada em jogos violentos, se esforça ao máximo para poder jogar apenas quando Alice não está por perto. Isso pois ninguém sabe como a imaginação da garota responderia a jogos violentos que ela costuma jogar.
jogar. Eles têm tanto medo das possibilidades que sempre que Sucubo acaba indo jogar, ela fecha as portas e fica com o jogo na faixa etária de Alice, pronto para trocar o jogo que está jogando, em último caso. Mas ainda assim, era o jeito que eles estavam acostumados, era o jeito que eles preferiam viver, enquanto continuavam ao lado de Alice até alcançar seu objetivo. Sobre seu objetivo, eu vou falar sobre isso um pouco mais tarde. Como eu disse anteriormente, a grande mudança só aconteceu quando Anne Sprengel, que acabou se juntando ao grupo, influenciou Alice a ir atrás de Touma, por causa de sua curiosidade e interesse no garoto. No GT5, a garota misteriosamente aparece no quarto de Touma e tem com ele uma grande aventura, que a mesma acabou fazendo, mas isso é outro assunto. Depois de ver como Touma era, ver como ele agia perto dela e ficar bastante intrigada com o garoto, ela decide que Touma será seu professor e começa a o chamar assim, o tornando a única pessoa que realmente poderia controlar Alice. De certa forma, tudo que o garoto pedia, ela fazia, algo que nunca foi visto antes. Desde o primeiro momento, ela se importava muito se o que estava fazendo estava agradando Touma, como o garoto pensava sobre ela e como fazer para que ele pudesse ficar mais feliz. Isso por si só foi extremamente preocupante para os outros transcendentes, já que diferente de antes, agora sim existia alguém capaz de controlar Alice, o ser mais poderoso de todos. E isso acabou gerando uma guerra civil interna dentro da organização, pois a mesma acabou se dividindo em duas facções. O antigo grupo unido dos transcendentes se dividiram na parte dos assassinos e na parte dos protetores. Isso por um simples motivo. O grupo dos assassinos entre os transcendentes acreditava que a melhor resposta atual era matar Touma o mais rápido possível, e impedir que o mesmo utilizasse os poderes de Alice por seus próprios objetivos, sendo que ele poderia muito bem mudar toda a forma do mundo à vontade, já que ela obedeceria a qualquer pedido que ele fizesse. Como eles acreditavam que nenhum humano comum poderia ter tal poder, já que ninguém poderia ficar contra seus desejos, o melhor a se fazer era matá-lo enquanto Alice não estivesse por perto, e evitar que ele continuasse usando seus poderes. Já os protetores acreditavam que a melhor resposta era manter Touma vivo, acreditando que ele seria uma boa influência para a garota, e que eles deveriam apenas continuar a monitorar a situação, até porque seria muito arriscado eliminá-lo, pois não sabiam como isso iria influenciar a própria Alice. A própria Ana mais tarde revelou que esse era seu grande objetivo, criar caos e discórdia dentro da organização. Atualmente, como Alice queria morar perto da casa de seu professor, os outros transcendentes, membros da Cabala dos Construtores, compraram todo um país para usar de fachada e construir um condulado desse país dentro da cidade academia, e assim montar sua base lá. Graças a todo o jogo político que eles fizeram, fazendo essa armação, nem mesmo com os poderes de presidente de Accelerator, ele pode interferir com o condulado dos transcendentes, já que dentro de um condulado apenas as leis do país tem algum poder. Ou seja, mesmo que eles roubem ou matem alguém dentro daquele condulado, a cidade academia não tem direito nenhum de se envolver com essa situação. E além disso, eles também ganharam o direito, graças a isso, de poder andar livremente por toda a cidade academia. Assim, qualquer transcendente membro da organização tem acesso total a qualquer área da cidade academia. E seus principais objetivos a partir de agora podem se resumir em duas coisas. Tirando Alice, que realmente só queria ir pra lá para poder morar perto de seu professor. Um desses objetivos é capturar e matar a traidora, aquela que manipulou Alice e criou toda essa guerra civil interna que está acontecendo, Anne Sprengel, que eles já haviam sido informados que estava na cidade academia. Já o grande objetivo da organização em si, o motivo para ela ter sido criada e estarem agindo, assim como o motivo para eles estarem em volta de Alice, continua sendo um completo mistério. Apenas Aleister e Ana parecem ter uma rasa compreensão de qual seria. De acordo com a conversa de ambos, parecia que os transcendentes planejavam criar algo ou alguma coisa, e por isso estavam se movendo. Mas seja qual for essa coisa, e o que eles queriam fazer com ela, continua sendo um completo mistério. Atualmente, os membros conhecidos da organização são Alice Another Bible, a garota mais poderosa do mundo, cujo nome é uma clara referência à protagonista das fantásticas e maravilhosas aventuras de Alice no País das Maravilhas. Aradia, a deusa das bruxas, a filha de Lúcifer e Diana, que assumiu um corpo físico para salvar as bruxas de sua perseguição causada pela igreja. HT Trimegisto, também conhecido como Hermes, é uma
figura lendária sincretizada do grego Hermes e do egípcio Thoth, mas de acordo com o mesmo, até mesmo esse nome não passa de um pseudônimo, afinal ele não tem qualquer vontade de ter seu nome reconhecido pelas pessoas. A boa e velha Maria, uma alquimista que, de acordo com sua história, assumiu o nome da Virgem Maria para esconder sua verdadeira identidade. Bolonha Súcubo, um demônio associado ao caso de 1468, onde um homem em Bolonha, na Itália, foi considerado culpado por administrar um bordel de súcubos e acabou sendo executado por isso. Anna Sprengel, a chefe do templo número 1 da Ordem da Rosa Cruz na Alemanha e uma sacerdotisa dos chefes secretos. Ela é uma mulher misteriosa que esteve envolvida na história da fundação da Golden Dawn, a organização original a qual Alastair fazia parte. Multi Tebas, a executora de transcendente, a principal responsável por executar um transcendente que acabe traindo a organização ou que quebre as regras da mesma. É uma figura ligada à mitologia egípcia. É uma figura bem calma e simplista e que demonstra bastante curiosidade com Toma. Existem outros membros da organização além desses que eu acabei de citar, mas os mesmos ainda não foram revelados ou não têm seus nomes conhecidos. Cada membro dos Transcendentes possui habilidades únicas e diferentes, sendo que nenhuma delas se enquadra com as outras habilidades comuns do mundo ou entre eles. Atualmente, finalmente foi revelado como alguém se torna um Transcendente e ganha as qualificações para poder se juntar à cabala dos construtores de ponte. De acordo com a conversa de Anna e Alastair, todos os Transcendentes estão ligados a sagrados anjos guardiões ou chefes secretos, seja alguns os controlando ou recebendo seus grimórios, ou até seus conhecimentos. Alguns até mesmo acabam os possuindo dentro de seus corpos, ou roubando seu poder. Anjos sagrados e chefes secretos são coisas como o próprio Aiwas, e por isso mesmo, Alastair e Anna acabaram ganhando as qualificações para poderem se tornar transcendentes, pois ambos já haviam conseguido fazer um contrato com o próprio Aiwas e usado seus poderes. No entanto, como já foi explicado, os dois não poderiam se tornar transcendentes ao mesmo tempo, pois na época em que Alastair estava utilizando Aiwas, Anna havia perdido o mesmo, e depois que ela o recuperou, Alastair perdeu esse direito. Todos os transcendentes possuem regras pessoais, que eles mesmos fizeram para si próprio e só agem se a situação atender suas regras. Como por exemplo, a própria Sucubo uma vez falou para Toma que ela só decidiu ajudar o garoto, porque ele atendia suas condições e suas regras, já que ela havia definido para si mesma que sempre iria proteger alguém que fosse acusado injustamente. Dito isso, por si mesmos, os transcendentes e a organização da cabala dos construtores não são bons nem maus. Eles simplesmente agem como querem para alcançar seus objetivos, mas ainda assim eles preferem não ter que lidar com outras pessoas, muito menos atacá-las, e apenas interfere com as outras pessoas quando é absolutamente necessário. Se você está pensando, então como pessoas assim vão acabar se tornando o vilão da obra? É bem simples, meu companheiro. É porque além deles terem seus próprios problemas com Toma, já que ele é alguém que influencia tanto a Alice, o mesmo também simplesmente decidiu que quer proteger a Anna. Mas como isso aconteceu e o que vai acontecer a partir de agora, são perguntas para um outro vídeo. Então eu espero que tenha curtido, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo, vire membro se puder que vai estar ajudando muito. Me diga aí embaixo o que você acha dos Transcendentes e da cabala dos construtores de ponte. Vê eles como vilões ou como pessoas normais e o Toma que tá sendo vagabundo. Epa. Seja como for, eu vou ficando por aqui, então eu espero que tenha gostado. Valeu, falou, fui!